Olá, eu sou a Thaís Coelho, eu sou advogada, mediadora de conflitos, apressada e uma sonhadora contumaz. E como uma sonhadora que eu diria que quase profissional, esse podcast ele surge de um caminho que foi apontado pelos meus sonhos mais profundos que eu temia falar em voz alta. Sabe aqueles sonhos que a gente tem quando nós estamos sozinhas em um quarto escuro e um pouco antes de dormir, que a gente consegue ousar sonhar a vida que nós realmente gostaríamos de viver? Bom, eu sempre imaginei que algum dia eu falaria dessas coisas que eu penso quando eu estou nesse escuro e sozinha, e que essas ideias poderiam vir à luz e fazer sentido também no coração de outras pessoas. O Apressa-te a Viver Bem surge como um projeto pessoal aonde o meu desejo é de canalizar essas energias caóticas que eu tenho, porque como eu me defini logo no início, eu me considero uma apressada e trato inclusive as minhas ansiedades, mas é um projeto que eu quero direcionar essas energias de correria e ansiedade, pressa, para aquilo que realmente importa, que é viver uma vida que vale realmente a pena de ser vivida. E esse sonho antigo que eu tinha, ele apontava um caminho. Então, quando eu decidi que esse projeto realmente sairia do mundo das ideias, daquele quarto escuro e viria para a luz, eu queria um nome que remetesse o objetivo mesmo que eu tinha para com este projeto. Mas eu não queria que fosse um nome apenas óbvio para aquilo que eu queria ter como objetivo. Eu queria que ele também tivesse um conceito por trás. E foi então que, enquanto eu lia um livro do Sêneca, que é um filósofo estoico, surgiu uma frase que eu pensei, cara, é dessa frase que vai sair o meu projeto. E a frase dele é: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. E essa frase, ela realmente casa com tudo que eu sonhei para esse projeto. Ela realmente apontou um caminho para mim, porque eu queria que esse projeto, tal qual Sêneca falava, nesse ensinamento, fosse um convite para a valorização plena de cada dia, para que a nossa existência pudesse ser completa, com uma vida inteira em um dia só, para que a gente não adie o essencial, que é viver bem. E este então é o meu sonho e o caminho que ele vem apontando. Eu vejo que diante desse caos que a modernidade apresenta para todos nós, a pressa sempre impera sobre a paz, sobre a tranquilidade, e a gente precisa empenhar agilidade em praticamente tudo. A gente precisa ter pressa para usar as redes sociais, a aprender a mexer em todas as tecnologias que aparecem, a ter a última versão do celular da moda, as roupas mais atuais, estar sempre acompanhando essa agilidade que é quase que impossível de ser alcançada. E foi então que eu percebi que nós empenhamos agilidade em tudo, menos naquilo que realmente importa, que é viver bem. Afinal, nós estamos vivendo em plenitude ou apenas existindo? E só o fato de nós nos colocarmos a responder essa pergunta, eu vejo que já é um primeiro passo em direção a uma vida com muito mais significado. E essa é a primeira provocação que eu quero te fazer nesse primeiro episódio, de você se colocar em movimento para entender como está a sua vida e, principalmente, os sonhos que você tem, quais caminhos eles vêm apontando para você. Enquanto eu refletia sobre esse tema e pensando como colocar ele no mundo, além dessas ideias que eu tinha num quarto escuro, eu me lembrei de uma obra da literatura que é muito importante e que ela traz um olhar sobre o sonho. E é o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. E aqui eu acho importante destacar algo bem legal sobre ele. O José Saramago, ele foi o primeiro autor da língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel de literatura. Então, ele é um autor de grande gabarito, e esse conto que eu vou falar um pouco para vocês é uma ótima forma de se introduzir
no mundo literário desse artista, porque ele tem uma escrita muito desafiadora, então eu entendo que este conto pode ser um caminho para que você possa adentrar nesse universo tão interessante do Saramago. E aqui também tem uma grande ironia, não é mesmo? Portugueses no mar à busca de uma ilha. Parece que nós já ouvimos essa história antes. É muito parecida com o que a gente já ouve há tantos anos, desde o nosso ensino primário. Mas a grande diferença desse conto para a história que nos contam há tantos anos é que nesse conto existe um homem que está à procura de uma ilha desconhecida. E a história que nos contaram é que encontraram uma ilha desconhecida, mas na verdade ela já havia sido descoberta muito antes do seu Cabral chegar por aqui. Mas esses são apenas detalhes. Vamos à história do conto. Algo importante de se destacar é que nesse conto os personagens não têm um nome. É o homem, a mulher e até mesmo essa ausência de um nome, uma designação para cada um deles, é algo que se relaciona também com a história. Nessa busca de si mesmo, qual é a sua identidade, esse navegar pelas tuas próprias águas para descobrir quem você é. E a história ela começa falando de um homem que está em busca de uma ilha desconhecida. E como que ele vai encontrar essa ilha? Na história, ele vai até uma porta das petições, num castelo de um rei, e ele fica nessa porta durante muitos dias, aguardando que o seu pedido seja atendido. Que o que ele quer para encontrar essa ilha desconhecida é um barco. E ao longo de muitos dias ele foi vivendo aquela burocracia para conseguir falar com o rei, para enfim fazer o seu pedido e ter o seu desejo atendido, até que um dia o rei, já cansado, foi até ele e descobriu que esse homem então queria ir em busca de uma ilha desconhecida. E o rei disse para ele, né, mas todas as ilhas já são conhecidas, o que você quer buscar? E o homem fala que se existe uma ilha desconhecida é porque ninguém a conhece, então ele quer ir em busca dela e permanece firme no seu desejo de conseguir um barco para ir atrás dessa ilha. E durante todos esses dias que este homem permaneceu ali, fazendo o seu pedido à porta da petição, uma mulher que acompanhava ele e trabalhava para o rei na limpeza, ela, percebendo todo aquele ímpeto que ele tinha para seguir esse ideal, decide largar tudo que ela fazia e foi atrás dele. E essa cena é narrada de uma forma muito bonita no conto, porque quando essa mulher decide largar tudo para ir atrás deste homem, o Saramago descreve que o homem nem mesmo percebeu que essa mulher estava atrás dele. E ele diz que o nosso destino está atrás de nós, mesmo que a gente não perceba. Porque, de fato, existia um destino que uniu este homem a essa mulher em prol de um ideal que estava ainda muito obscuro. Esse sonho que apontava um caminho, mas ninguém entendia que sonho era esse, que caminhos seriam percorridos para que se pudesse chegar a essa tal ilha desconhecida. E essa mulher, ela tem realmente uma persistência e uma lealdade digno de muito reconhecimento, porque ela fica ao lado dele em todas as situações que acontecem e muito firme nesse ideal de percorrer o desconhecido. Enquanto eu refletia sobre essa importância de nós irmos atrás dos nossos sonhos e como essa história traz essa metáfora para que a gente entenda a nossa vida, eu fiquei pensando em todos os sonhos que eu tenho e nas pessoas que verdadeiramente acreditam e como elas me ajudam a correr atrás desse desconhecido. E quantas vezes pessoas que talvez a gente nem imagina nos impulsionam a ir atrás deste caminho, a buscar esse sonho que a gente nem sabe se vai ter um barco para percorrer essa ilha desconhecida, mas existe algo dentro de nós que nos faz ficar essa porta das petições, aguardando que o nosso pedido seja atendido. E entre esses dois personagens, este homem e essa mulher que larga tudo para seguir ele, existe um diálogo riquíssimo que eu considero um dos trechos mais bonitos deste conto. Os dois começam a conversar sobre o objetivo dessa empreitada, de largar tudo para ir em busca de uma ilha desconhecida. E o homem então fala para a mulher que ele quer encontrar essa ilha desconhecida para entender quem ele vai se tornar quando lá ele chegar. E essa mulher questiona ele, mas então você não sabe quem você é. E ele diz algo que é muito genial, que se você não sai de ti, você não chega a saber quem você é.
E aqui existe algo que eu vejo que separa as pessoas que estão em busca de compreender quem elas são, comparado àqueles que não desejam descobrir quem eles são, o que eles estão buscando. Existem pessoas que se negam a sair do seu lugar para fazer essas navegações mais profundas, para em busca da tua ilha desconhecida, compreender nesse desconhecido, afinal, quem nós somos. E algumas pessoas têm uma trava tão grande que sequer gostam de entender sobre autoconhecimento, sobre seus sentimentos, divagar sobre questões existenciais tão profundas e preferem ficar à margem, observando os barcos navegarem, mas sem ingressar em nenhum desses barcos e partir em busca daquilo que realmente se é. Essa viagem rumo mar adentro nós poderemos relacionar na viagem que nós devemos fazer para dentro de nós mesmos. Esses sonhos que nós temos quando estamos em silêncio, no escuro, quando trazidos à luz, quais caminhos ele aponta? Quais ilhas desconhecidas você gostaria de navegar para encontrar a si mesmo, para entender aonde os seus sonhos gostariam de te levar? Por muitas vezes nós nos encontramos perdidos sem entender para onde a nossa vida deve se encaminhar, quais caminhos nós devemos seguir. E eu vejo a importância de nós silenciarmos e entender qual é o barulho que o nosso sonho tem feito. E até mesmo pensando em navegação, em mapas, em caminhos, eu me lembrava também de uma personagem icônica de Game of Thrones, que é a Arya Stark. Eu gosto muito dessa menina na série. Ela é uma personagem muito forte, destemida e muito interessante, toda a narrativa que existiu no entorno dela. Ela tem um objetivo de vida que eu vejo como ele se relaciona também com a busca desse homem por essa ilha desconhecida. A Arya sempre se questionava, mas e o que fica a oeste de Esteros? E todo mundo dizia que não sabia, né? Porque era ali que os mapas paravam. E a Arya então sempre dizia que se era lá que o mapa acabava, era para lá que ela queria ir, porque ela queria entender. Afinal, o que existe a oeste de Esteros? E eu vejo como essa história da Arya e essa busca da ilha desconhecida aponta para nós o mapa da nossa vida. E nessa viagem que é a vida, em busca da realização dos nossos sonhos, de compreender os caminhos que o que nós desejamos nos apontam, nós podemos ser o cartógrafo do mapa da nossa vida, assim como o marinheiro de um barco que sai à procura dessa ilha desconhecida de si mesmo. E assim, a gente pode descobrir o que é que existe além desse mapa. Quais ilhas desconhecidas eu ainda não habitei? O que existe além de mim que eu mesmo conheço? E o que eu quero te instigar com tudo isso que eu falei é para que você preste mais atenção nos sonhos que você tem, no mapa da tua vida, nos lugares onde você acha que talvez não te pertencem. Talvez você só precisa pegar um barco e sair rumo ao desconhecido para entender que aqueles sonhos que você tem na calada da noite, antes de dormir, ou quando você está sozinho em algum lugar só com seus pensamentos, que eles podem, na verdade, ser o caminho para a tua vida. Que muitas vezes quando você chega em uma encruzilhada e não sabe para onde ir, e tudo parece escuro, os teus sonhos podem iluminar esse caminho e te mostrar por onde você deve seguir. Eu quero muito te agradecer, de todo o meu coração, por você me conceder o seu bem mais valioso, que é o seu tempo, nesses minutos que nós estivemos juntos. Ter você nesse caminho comigo, aonde os meus sonhos apontaram, é um reconhecimento para que talvez essa luz que eu trouxe para aquilo que eu almejava era realmente a ilha desconhecida que eu precisava habitar.
E se fizer sentido nós continuarmos juntos, eu espero que possamos seguir por muito tempo nessa jornada, com um passo apressado e rumo a uma existência cada vez mais valiosa e transformadora, para que nós possamos nos apressar para viver muito, muito bem.